O médico idoso chamado Augusto chegou ao prédio ainda antes do sol nascer, como fazia há anos, carregando nos ombros o cansaço de uma vida inteira dedicada a cuidar dos outros. Seu jaleco ainda estava dobrado no braço, pois ele havia passado a noite inteira de plantão no hospital público da cidade, atendendo pacientes sem recursos, ouvindo histórias de dor e despedidas silenciosas. Mesmo exausto, seu pensamento estava focado apenas em chegar logo ao apartamento onde morava sua mãe, uma senhora frágil, acamada, cuja saúde vinha se deteriorando lentamente nos últimos meses. Ao inserir a chave na porta, Augusto estranhou o silêncio pesado que tomou conta do apartamento, diferente do clima tranquilo que costumava encontrar. Ele entrou devagar, fechando a porta com cuidado para não acordar a mãe, mas algo no ar parecia errado, quase sufocante. O cheiro forte de produtos de limpeza misturado com tensão fez seu coração acelerar levemente, como se um alerta invisível estivesse sendo acionado dentro dele, algo que sua experiência médica lhe ensinara a nunca ignorar. Sem pensar duas vezes, ele caminhou até a sala e acendeu a luz, e foi nesse instante que a cena diante de seus olhos o deixou completamente paralisado. A faxineira, uma mulher chamada Marta, que havia sido contratada para ajudar nos cuidados básicos da casa, estava de pé, com expressão dura e impaciente, gritando com sua mãe doente, que tremia na cadeira de rodas, visivelmente assustada e incapaz de se defender. As palavras agressivas ecoavam pelo ambiente como golpes invisíveis. A mãe de Augusto, chamada Helena, tentava explicar algo com a voz fraca e trêmula, mas cada tentativa era interrompida por gestos bruscos e ameaçadores de Marta. A idosa parecia encolhida, como se estivesse tentando desaparecer, e aquilo fez algo se quebrar dentro do médico. Se essa história já está te causando indignação, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like, porque essa situação vai tomar um rumo que ninguém espera. Augusto sentiu o sangue ferver, mas manteve a postura firme, fruto de décadas lidando com emergências e situações extremas. Ele deu alguns passos à frente, fazendo sua presença ser notada, e o simples som de seus sapatos no chão fez Marta se virar abruptamente, com o rosto pálido e os olhos arregalados, como alguém pego em flagrante cometendo algo imperdoável. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O silêncio que se formou foi ainda mais pesado do que os gritos anteriores. Helena levantou os olhos marejados ao ver o filho e tentou sorrir, mas o esforço foi doloroso demais. Augusto respirou fundo, observando cada detalhe da cena, o copo d'água derramado no chão, o braço da mãe avermelhado, a postura defensiva da faxineira, tudo sendo cuidadosamente registrado por sua mente analítica. Com voz baixa, porém carregada de autoridade, Augusto perguntou o que estava acontecendo ali, e Marta tentou se justificar rapidamente, dizendo que a idosa era difícil, que não colaborava, que ela apenas estava tentando fazer seu trabalho. Mas as desculpas soavam vazias, especialmente para alguém que havia dedicado a vida inteira a proteger pessoas vulneráveis. Augusto se ajoelhou ao lado da mãe, segurando suas mãos com cuidado, perguntando se ela estava bem, enquanto Helena tentava conter o choro, claramente abalada emocionalmente. Aquela cena simples, de carinho e proteção, contrastava de forma brutal com a frieza demonstrada minutos antes. Se você está sentindo essa revolta junto com ele, não esquece de deixar seu like. Isso ajuda muito a história chegar a mais pessoas. Ao se levantar, o olhar de Augusto mudou completamente, deixando claro que algo sério estava prestes a acontecer. Ele não levantou a voz, não fez escândalo, mas sua expressão dizia tudo. Marta começou a recuar, percebendo que havia subestimado completamente aquele homem silencioso que agora ocupava a sala com uma presença quase esmagadora. Augusto então fez algo inesperado, algo que marcaria para sempre a vida de todos ali envolvidos e que daria início a uma sequência de acontecimentos que ninguém poderia prever. E se você quer acompanhar essa história até o fim, já se inscreve no canal agora mesmo, porque o que vem a seguir vai gerar ainda mais revolta, justiça e reviravoltas surpreendentes. Augusto caminhou lentamente até a cozinha, pediu que Marta aguardasse na sala e trouxe um copo de água limpa para a mãe, ajudando-a a beber com cuidado. Seus gestos eram suaves, quase cerimoniosos, como se cada movimento fosse uma tentativa de reparar, ainda que minimamente, o sofrimento que ela havia passado naqueles minutos.
Helena respirava com dificuldade, e seus olhos denunciavam mais dor emocional do que física, algo que nenhum exame médico conseguia medir com precisão. Enquanto isso, Marta permanecia imóvel, olhando ao redor como alguém que finalmente percebe o tamanho do erro que cometeu. O ambiente que antes parecia estar sob seu controle agora era dominado por uma tensão silenciosa. Augusto não precisou levantar a voz para impor respeito. Sua calma era muito mais ameaçadora do que qualquer grito. Ele voltou à sala, posicionou-se em frente à faxineira e cruzou os braços, aguardando que ela explicasse, dessa vez com a verdade. Marta começou a falar de forma atropelada, dizendo que estava estressada, que tinha muitos problemas pessoais, que não era fácil lidar com uma idosa doente. Mas cada justificativa apenas aprofundava a revolta de Augusto, que sabia, melhor do que ninguém, que fragilidade jamais é desculpa para a violência. Se você concorda com isso, aproveita agora e deixa o like no vídeo, porque essa mensagem precisa ser espalhada. Helena tentou intervir, pedindo que o filho se acalmasse, dizendo que não queria confusão, como muitas mães fazem para proteger até quem lhes causa dor. Aquilo atingiu Augusto de forma profunda, pois ele percebeu que o medo já havia se instalado no coração da própria mãe dentro da casa que deveria ser seu refúgio. Esse pensamento o fez fechar os olhos por alguns segundos, como se estivesse reunindo forças para agir da forma correta. Ele então pediu que Marta pegasse suas coisas e se retirasse imediatamente do apartamento. A faxineira reagiu com indignação, dizendo que precisava do dinheiro, que aquilo era injusto, mas Augusto foi firme ao afirmar que nenhuma necessidade financeira justificava maus-tratos, ainda mais contra alguém indefeso. Sua voz ecoou pela sala com um peso que não deixava espaço para discussão. Ao sair, Marta ainda tentou lançar um último olhar de desprezo, mas foi interrompida por Augusto, que deixou claro que aquilo não ficaria apenas naquele momento. Ele mencionou denúncias, relatórios médicos, testemunhos e consequências legais, palavras que fizeram o semblante dela mudar drasticamente ao perceber que estava lidando com alguém que conhecia bem os caminhos da justiça. Depois que a porta se fechou, o silêncio voltou, mas agora acompanhado de um clima de tristeza e reflexão. Augusto sentou-se ao lado da mãe, abraçando-a com cuidado, enquanto Helena finalmente deixou as lágrimas caírem. Ela confessou, entre soluços, que aquela não havia sido a primeira vez que sofrerá humilhações, apenas a primeira em que o filho presenciava. Essa revelação caiu como um golpe direto no peito de Augusto. A culpa começou a surgir, mesmo sabendo racionalmente que não poderia estar presente o tempo todo. Ele prometeu à mãe que aquilo nunca mais aconteceria, que ela estaria protegida dali em diante, custasse o que custasse. Se essa promessa tocou você, já se inscreve no canal agora, porque essa história só está começando. Nos dias seguintes, Augusto reorganizou completamente sua rotina, ajustando plantões, conversando com colegas e buscando alternativas mais humanas e seguras para os cuidados da mãe. Ele também começou a documentar tudo, cada pequeno detalhe, cada marca emocional deixada por aquela experiência, preparando-se para algo maior do que uma simples demissão. Enquanto isso, Helena começou a demonstrar sinais de melhora emocional apenas por sentir-se novamente segura dentro de casa. Pequenos sorrisos voltaram a surgir, ainda tímidos, mas cheios de significado. Augusto percebeu que proteger não é apenas tratar doenças, mas garantir dignidade, algo que ele jamais permitiria que fosse tirado de sua mãe novamente. E é exatamente nesse ponto que a história começa a tomar um rumo inesperado, envolvendo pessoas, instituições e uma revelação que ninguém imaginava. Se você quer continuar acompanhando, deixa seu like e comenta, porque isso fortalece o canal e ajuda a trazer mais histórias como essa. Na manhã seguinte ao ocorrido, Augusto acordou antes mesmo do despertador tocar, com a mente tomada por lembranças da cena que não lhe saíam da cabeça. O olhar assustado da mãe, a voz agressiva da faxineira e o sentimento de impotência por não ter chegado alguns minutos antes o acompanharam enquanto ele preparava o café. Cada detalhe reforçava a certeza de que aquilo não podia ser tratado como um episódio isolado ou simplesmente esquecido. Ele decidiu que precisava entender exatamente o que vinha acontecendo dentro da própria casa enquanto ele estava ausente. Sentou-se ao lado de Helena com calma, segurou sua mão e pediu, com paciência,
que ela contasse tudo, sem medo, sem poupar detalhes. No início, a mãe hesitou, como se ainda tivesse receio de represálias, mas aos poucos foi se abrindo, revelando uma rotina silenciosa de humilhações, ordens ríspidas e ameaças veladas. Helena contou que Marta costumava reclamar constantemente, dizia que cuidar de uma velha doente não fazia parte do serviço, que ela atrapalhava o trabalho e que deveria ser mais grata. Em alguns dias, a deixava sem água por horas, em outros, empurrava a cadeira de rodas com força desnecessária. Cada frase fazia Augusto apertar os punhos, sentindo a revolta crescer de forma quase incontrolável. Como médico, Augusto sabia identificar sinais de abuso que iam além do físico. Ele percebeu que a mãe apresentava sintomas claros de estresse emocional, ansiedade e medo constante, algo extremamente comum em vítimas de maus-tratos prolongados. Aquilo transformou sua indignação em uma decisão firme. Ele não só protegeria Helena, como faria questão de impedir que outras pessoas passassem pelo mesmo. No hospital, Augusto comentou discretamente o ocorrido com um colega de confiança, chamado Roberto, que trabalhava tanto na área médica quanto em projetos sociais ligados à proteção de idosos. Ao ouvir a história, Roberto ficou visivelmente chocado e explicou que casos como aquele eram mais comuns do que se imaginava, mas raramente denunciados por medo ou dependência. Essa conversa abriu os olhos de Augusto para uma realidade ainda maior. Foi então que surgiu a ideia de formalizar uma denúncia, não apenas como filho, mas como profissional da saúde. Ele começou a reunir laudos, registros, anotações e até mensagens antigas que demonstravam o comportamento inadequado da faxineira. Cada documento era tratado com o máximo de cuidado, pois Augusto sabia que a verdade precisava ser apresentada de forma sólida e incontestável. Enquanto isso, Helena observava o empenho do filho com um misto de orgulho e preocupação. Ela temia que aquilo trouxesse problemas, que ele se envolvesse em algo maior do que deveria. Augusto, no entanto, deixou claro que não se tratava apenas deles, mas de dignidade humana, algo que não podia ser ignorado. Se você concorda com essa atitude, aproveita e deixa o like agora, porque essa história carrega uma mensagem muito importante. Alguns dias depois, Augusto recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma voz feminina se apresentou como Carla, assistente social vinculada a um órgão de proteção ao idoso. Ela explicou que uma denúncia anônima havia sido feita envolvendo maus-tratos cometidos por uma profissional de limpeza, e que o nome de Helena havia surgido durante a investigação preliminar. Augusto sentiu um frio percorrer o corpo, percebendo que a situação já estava tomando proporções maiores do que ele imaginava. Carla pediu uma reunião para ouvir o relato completo e avaliar as condições da idosa. Sem hesitar, ele aceitou, ciente de que aquele encontro poderia mudar completamente o rumo da história. Naquela noite, Augusto quase não conseguiu dormir, refletindo sobre como um simples gesto de chegar mais cedo em casa havia revelado uma realidade tão cruel. Ele sabia que ainda estava apenas no começo de uma jornada difícil, mas estava decidido a ir até o fim, custasse o que custasse, para garantir justiça e proteção. E é exatamente a partir dessa investigação que segredos começam a surgir e a revolta se transforma em ação concreta. Se você quer continuar acompanhando cada detalhe, já se inscreve no canal e ativa o like, porque a próxima parte traz revelações que vão surpreender muita gente. No dia da reunião com a assistente social, Augusto preparou o apartamento com extremo cuidado, como se cada detalhe fosse uma forma de devolver à mãe a dignidade que lhe havia sido tirada. Ele abriu as janelas, deixou a luz do sol entrar e organizou os documentos sobre a mesa da sala. Helena estava mais quieta do que o normal, com as mãos entrelaçadas no colo, demonstrando nervosismo diante da ideia de falar sobre algo tão doloroso. Carla chegou pontualmente, apresentando-se de forma educada e acolhedora, o que trouxe um leve alívio ao ambiente. Ela observou atentamente o comportamento de Helena, notando sinais sutis de insegurança, comuns em idosos que passaram por situações de abuso. Sem pressa, começou a fazer perguntas simples, permitindo que a idosa se sentisse no controle da conversa. Aos poucos, Helena foi relatando os episódios, sua voz baixa contrastando com a gravidade das palavras. Ela descreveu os olhares de desprezo,
os puxões bruscos e as ameaças de abandono caso reclamasse. Carla anotava tudo com seriedade, fazendo breves pausas para garantir que Helena não se sentisse pressionada. Augusto acompanhava cada relato com o coração apertado, lutando para manter a compostura. Carla explicou que havia outros registros envolvendo o nome de Marta, a faxineira, em situações semelhantes. Aquela informação caiu como um choque para Augusto, que percebeu que sua mãe não havia sido a única vítima. A revolta que antes era pessoal agora se transformava em indignação coletiva, algo muito maior do que ele imaginava inicialmente. A assistente social falou sobre os próximos passos do processo, mencionando visitas, avaliações médicas e possíveis encaminhamentos legais. Ela deixou claro que o depoimento de Augusto, como médico, teria um peso significativo. Se você acredita que a verdade deve sempre vir à tona, já deixa seu like agora e se inscreve no canal, porque essa história está revelando algo muito sério. Após a saída de Carla, Augusto sentou-se em silêncio, absorvendo tudo o que havia ouvido. Ele percebeu que sua rotina tranquila havia sido irremediavelmente alterada, mas, ao mesmo tempo, sentia uma estranha sensação de propósito. Proteger a mãe agora significava também dar voz a outras pessoas que nunca tiveram coragem de denunciar. Nos dias seguintes, o telefone de Augusto não parou. Ele foi chamado para prestar depoimento, encaminhou laudos e participou de reuniões com profissionais da área social e jurídica. Cada conversa reforçava o padrão de comportamento abusivo de Marta, que parecia se aproveitar da fragilidade de idosos solitários para exercer controle e crueldade. Helena, apesar do cansaço emocional, começou a se mostrar mais forte. Ela passou a participar das conversas, corrigindo informações, acrescentando detalhes e demonstrando uma coragem que surpreendia até o próprio filho. Esse processo, embora doloroso, parecia devolver a ela um pouco da autonomia perdida ao longo do tempo. Certo dia, Augusto recebeu uma mensagem que o deixou inquieto. Era de um número desconhecido, contendo apenas uma frase curta e ameaçadora, sugerindo que ele deveria parar com a investigação. Aquilo confirmou que o caso estava atingindo alguém de forma direta, e que forças externas começavam a se movimentar para tentar silenciá-lo. Mesmo assim, Augusto decidiu não recuar. Ele mostrou a mensagem às autoridades e reforçou sua disposição em seguir adiante. Para ele, desistir não era uma opção. Se você está acompanhando até aqui, aproveita e deixa o like, porque essa coragem merece ser reconhecida. A mensagem ameaçadora ficou ecoando na mente de Augusto durante dias, como um lembrete constante de que ele havia tocado em algo muito maior do que imaginava. Mesmo assim, ele manteve sua rotina no hospital, atendendo pacientes com a mesma dedicação de sempre, embora agora carregasse um peso emocional ainda mais intenso. Em cada idoso que examinava, ele via um pouco de sua mãe e sentia a responsabilidade crescer. Roberto, o colega médico, percebeu rapidamente que algo estava diferente e insistiu em saber mais. Ao ouvir sobre a ameaça, sugeriu que Augusto tomasse cuidados extras e reforçou que ele não estava sozinho. Roberto revelou que já havia participado de outros casos semelhantes, onde redes informais de profissionais abusivos se protegiam mutuamente para evitar denúncias. Essa revelação deixou Augusto profundamente inquieto. Ele começou a entender que Marta talvez não fosse apenas uma pessoa isolada agindo por conta própria, mas parte de um sistema silencioso que se aproveitava da vulnerabilidade de idosos e da ausência de fiscalização adequada. Aquilo fez sua indignação se transformar em determinação estratégica. Enquanto isso, Helena passou a ser acompanhada por uma nova cuidadora indicada por Carla, uma mulher chamada Sônia, de comportamento calmo e respeitoso. A diferença foi sentida logo nos primeiros dias. Sônia conversava com Helena, explicava cada procedimento e tratava a idosa com paciência, algo que fez o ambiente da casa se tornar mais leve. Augusto observava essas mudanças com atenção, percebendo como o cuidado humanizado fazia diferença não apenas no corpo, mas também na alma. Helena passou a dormir melhor, alimentar-se com mais regularidade e até demonstrar interesse em pequenas atividades, como ouvir músicas antigas e relembrar histórias do passado. Durante uma dessas conversas, Helena revelou algo que nunca havia contado antes.
Ela disse que Marta costumava mencionar outros apartamentos onde trabalhava, comentando com desprezo sobre velhos difíceis e dizendo que ninguém acreditaria neles se reclamassem. Essa fala confirmou ainda mais o padrão de abuso e reforçou a necessidade de levar o caso adiante. Augusto registrou cuidadosamente esse novo relato e encaminhou às autoridades responsáveis. Cada novo detalhe parecia encaixar-se em um quebra-cabeça perturbador. Se você está acompanhando essa investigação e acredita que justiça precisa ser feita, aproveita agora para deixar o like e se inscrever no canal, porque a história está ficando cada vez mais séria. Poucos dias depois, uma notícia inesperada surgiu. Carla ligou informando que outras 2 famílias haviam procurado o órgão de proteção após saberem do caso, relatando experiências semelhantes com a mesma faxineira. Aquilo transformou completamente o cenário, elevando a denúncia a um nível coletivo e impossível de ser ignorado. A imprensa local começou a demonstrar interesse, e Augusto foi procurado para dar uma declaração, mas decidiu agir com cautela. Ele sabia que qualquer exposição precipitada poderia colocar sua mãe em risco ou comprometer a investigação. Ainda assim, ficou claro que o silêncio que protegia abusadores estava começando a se romper. Marta, por sua vez, tentou contato indireto, enviando recados por conhecidos em comum, alegando arrependimento e pedindo para que Augusto retirasse a denúncia. Ele recusou qualquer aproximação, deixando claro que agora o processo seguia um caminho que já não dependia apenas de sua vontade. Augusto encerrou aquela semana exausto, porém convicto de que estava fazendo a coisa certa. Ele olhou para a mãe dormindo tranquilamente e sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, o lar voltava a ser um lugar seguro. E essa sensação lhe deu forças para enfrentar o que ainda estava por vir. O novo obstáculo surgiu de forma inesperada, quando Augusto recebeu uma notificação formal informando que a denúncia poderia ser arquivada por falta de provas materiais diretas. Apesar dos relatos consistentes, a ausência de registros visuais ou testemunhas presenciais colocava o caso em uma zona delicada. Essa possibilidade abalou profundamente Augusto, que sentiu a injustiça ameaçar se repetir diante de seus olhos. Ele passou horas analisando documentos, revendo anotações e tentando lembrar de qualquer detalhe que pudesse ter passado despercebido. Como médico, estava acostumado a buscar evidências concretas, mas agora lidava com algo mais subjetivo, o sofrimento humano, que muitas vezes não deixa marcas visíveis. Ainda assim, ele se recusava a aceitar que a palavra de idosos fosse considerada insuficiente. Roberto sugeriu que Augusto verificasse registros antigos do prédio, como câmeras de segurança dos corredores e elevadores. Embora não captassem o interior dos apartamentos, poderiam mostrar comportamentos suspeitos, entradas e saídas em horários incomuns, ou mesmo reações de moradores após visitas da faxineira. Aquela ideia reacendeu uma ponta de esperança. Augusto entrou em contato com o síndico do prédio, um homem chamado Paulo, que se mostrou colaborativo após ouvir o relato. Paulo autorizou o acesso às imagens, reconhecendo a gravidade da situação. Juntos, eles passaram horas analisando gravações antigas, observando padrões que antes pareciam irrelevantes. Em algumas imagens, Marta aparecia empurrando a cadeira de rodas de Helena de forma brusca pelo corredor, sem qualquer cuidado. Em outras, era possível ver expressões de desconforto da idosa ao retornar para casa. Embora sutis, aquelas cenas corroboravam os relatos e mostravam uma postura incompatível com qualquer tipo de cuidado humanizado. Augusto reuniu esse material e encaminhou imediatamente à assistente social e aos responsáveis pelo caso. Pela primeira vez desde o início da investigação, ele sentiu que a verdade começava a ganhar forma concreta. Se você acredita que persistência faz a diferença, já deixa o like agora, porque essa luta ainda não acabou. Enquanto isso, Helena foi avaliada por outro médico para reforçar o laudo, alguém imparcial e experiente em geriatria. O profissional confirmou sinais de estresse prolongado e agravamento do quadro emocional, compatíveis com situações de abuso psicológico. Esse novo relatório fortaleceu ainda mais a denúncia. Mesmo com os avanços, Augusto passou a perceber movimentações estranhas ao seu redor. Carros desconhecidos estacionavam próximos ao prédio,
Ligações silenciosas surgiam em horários aleatórios e a sensação de estar sendo observado começou a incomodá-lo. Ele reforçou a segurança, avisou vizinhos e seguiu todas as orientações das autoridades. Helena, por sua vez, demonstrava preocupação com o filho, pedindo que ele se cuidasse e que não se colocasse em risco por causa dela. Augusto respondeu com firmeza e carinho, dizendo que aquela luta era por amor e justiça, e que recuar agora seria permitir que o medo vencesse. A tensão atingiu seu auge quando Augusto recebeu uma intimação para comparecer a uma audiência preliminar. Ele sabia que aquele seria um momento decisivo, onde cada palavra teria peso e cada detalhe poderia mudar o destino do caso. A responsabilidade parecia esmagadora, mas sua convicção era ainda maior. Na noite anterior à audiência, Augusto sentou-se ao lado da mãe e prometeu, olhando em seus olhos, que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para que a verdade prevalecesse. E essa promessa seria colocada à prova muito em breve, diante de pessoas que poderiam definir o futuro de todos os envolvidos. No dia da audiência preliminar, Augusto chegou ao fórum com passos firmes, apesar do nervosismo evidente. O prédio imponente parecia amplificar a gravidade do momento, lembrando de que aquela não era apenas uma questão pessoal, mas um processo que poderia abrir precedentes importantes. Ele carregava consigo uma pasta organizada com todos os documentos, laudos e registros reunidos ao longo das últimas semanas. Ao entrar na sala, Augusto percebeu a presença de Marta sentada do outro lado, com postura defensiva e olhar frio. Ela estava acompanhada de um advogado experiente, alguém claramente habituado a lidar com situações delicadas. Aquela imagem reforçou a sensação de que o confronto seria mais difícil do que ele havia imaginado inicialmente. Quando foi chamado a depor, Augusto falou com calma e clareza, descrevendo exatamente o que havia presenciado naquele dia em que chegou mais cedo. Ele não exagerou, não dramatizou, apenas relatou os fatos como um médico acostumado a observar e registrar sintomas. Essa postura transmitiu credibilidade e chamou a atenção dos presentes. Helena não estava presente fisicamente, por orientação médica, mas seu depoimento gravado foi apresentado. A voz frágil, porém firme, da idosa ecoou na sala, relatando com detalhes os episódios de maus-tratos. Alguns presentes desviaram o olhar, visivelmente impactados pela sinceridade e vulnerabilidade daquele testemunho. O advogado de Marta tentou minimizar os relatos, sugerindo que se tratava de exageros de uma pessoa doente e emocionalmente instável. Aquela tentativa de desqualificação causou revolta em Augusto, mas ele se manteve em silêncio, confiando que as provas falariam por si. Se você também sente essa indignação, aproveita e deixa o like agora, porque histórias assim precisam ser ouvidas. As imagens das câmeras de segurança foram exibidas em seguida. Embora não mostrassem agressões diretas, evidenciavam comportamentos inadequados e falta de cuidado. O juiz fez algumas anotações e trocou olhares discretos com outros profissionais presentes, indicando que aquelas evidências estavam sendo levadas a sério. Ao final da audiência, ficou decidido que o processo seguiria para investigação aprofundada, descartando qualquer possibilidade de arquivamento imediato. Essa decisão trouxe um alívio imenso a Augusto, que respirou fundo ao perceber que a justiça começava, ainda que lentamente, a se mover. Do lado de fora, alguns jornalistas aguardavam por declarações. Augusto optou por falar brevemente, destacando a importância de respeitar e proteger idosos, sem entrar em detalhes específicos do caso. Sua fala foi serena, mas carregada de significado, e começou a repercutir nas redes sociais. Helena assistiu à cobertura pela televisão, emocionada ao ver o filho defendendo não apenas a ela, mas tantos outros que não tinham voz. Pela primeira vez, ela sentiu que sua dor havia sido reconhecida publicamente, e isso trouxe um conforto inesperado. Marta deixou o fórum em silêncio, evitando contato com a imprensa. Seu semblante não era mais de superioridade, mas de apreensão. A certeza de impunidade começava a ruir, substituída pelo medo das consequências. A audiência marcou um ponto de virada, mas também abriu espaço para novos conflitos e desafios que estavam longe de acabar. E é exatamente nesse momento que a história toma um rumo ainda mais intenso e imprevisível.
Nos dias que se seguiram à audiência, a rotina de Augusto foi completamente transformada. Ele passou a ser reconhecido nos corredores do hospital, não apenas como o médico dedicado de sempre, mas como alguém que havia tido coragem de enfrentar um sistema silencioso. Alguns colegas o parabenizavam discretamente, enquanto outros demonstravam receio, como se temessem se envolver em algo perigoso demais. A repercussão do caso começou a crescer nas redes sociais e em pequenos portais de notícias locais. Pessoas desconhecidas enviavam mensagens de apoio, contando histórias semelhantes vividas por pais e avós. Cada relato reforçava a sensação de que aquilo era apenas a ponta de um problema muito maior, escondido dentro de lares que deveriam ser espaços de cuidado e respeito. Helena, mesmo fragilizada, fazia questão de acompanhar tudo com atenção. Ela dizia sentir uma mistura de tristeza e alívio ao perceber que não estava sozinha, que sua dor ecoava na de tantos outros. Em alguns momentos, chorava em silêncio. Em outros, segurava a mão do filho com força, como quem agradece sem palavras. Se essa história está tocando você, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, porque esse apoio faz toda a diferença. Enquanto isso, a investigação avançava e novos depoimentos surgiam. Uma ex-colega de Marta decidiu falar, relatando que já havia presenciado comportamentos agressivos e comentários desumanos direcionados a idosos. Esse testemunho trouxe ainda mais peso ao processo e começou a desenhar um histórico difícil de ser contestado. Augusto foi chamado novamente para colaborar, desta vez como consultor técnico, ajudando a interpretar os impactos psicológicos do abuso em idosos. Ele aceitou, entendendo que sua participação poderia ajudar a fortalecer não só aquele caso, mas futuras decisões semelhantes. Cada reunião era emocionalmente desgastante, mas também reforçava sua convicção. Em casa, Augusto passou a instalar pequenos ajustes para garantir ainda mais segurança à mãe. Campainhas internas, comunicação direta com vizinhos e visitas mais frequentes de profissionais de saúde criaram um ambiente de proteção. Helena passou a se sentir valorizada, algo que havia perdido ao longo dos meses de silêncio e medo. Certa tarde, Augusto recebeu uma ligação que o deixou apreensivo. Do outro lado da linha, um homem se apresentou como advogado de defesa de Marta, sugerindo um acordo silencioso para evitar maior exposição. A proposta incluía uma compensação financeira e o encerramento do processo. Augusto recusou imediatamente, afirmando que aquilo nunca foi sobre dinheiro, mas sobre justiça. Essa recusa pareceu irritar ainda mais a defesa, que passou a adotar uma postura mais agressiva nos bastidores. Boatos começaram a circular tentando manchar a reputação de Augusto, questionando sua ética profissional. Ao saber disso, ele sentiu o peso da retaliação, mas não se deixou abalar. Roberto e Carla reforçaram apoio, lembrando Augusto de que ataques pessoais são comuns quando a verdade incomoda. Eles o incentivaram a manter-se firme e transparente. Se você acredita que quem faz o certo não deve recuar, já deixa seu like agora, porque essa história ainda vai mostrar o preço da coragem. À medida que o processo avançava, ficava claro que com o avanço do processo, Augusto começou a perceber mudanças também dentro de si. Aquele médico acostumado a salvar vidas em silêncio agora se via diante de uma luta pública, onde cada atitude era observada e julgada. Mesmo assim, ele sentia que não poderia voltar atrás, pois aquilo já não dizia respeito apenas à sua mãe, mas a um princípio maior que havia sido violado. No hospital, alguns superiores chamaram Augusto para uma conversa reservada. Eles demonstraram preocupação com a exposição do caso e sugeriram que ele tivesse cautela para que sua imagem profissional não fosse afetada. Augusto ouviu tudo com respeito, mas deixou claro que jamais permitiria que a omissão fosse confundida com prudência. Para ele, ética não se negocia. Enquanto isso, Helena começou a ser convidada a participar, de forma protegida, de um grupo de apoio a idosos que passaram por situações semelhantes. Mesmo à distância, ouvir histórias parecidas fez com que ela se sentisse menos culpada e mais fortalecida. Aos poucos, sua voz ganhou firmeza, e seu olhar, antes apagado, começou a recuperar brilho. Durante uma das reuniões do processo, um detalhe inesperado veio à tona.
Um relatório antigo mostrava que Marta havia sido advertida verbalmente em outro emprego por comportamento inadequado, mas o caso nunca foi adiante por falta de denúncia formal. Aquela informação causou indignação nos responsáveis pela investigação, pois evidenciava uma falha grave no sistema. Augusto sentiu um misto de raiva e tristeza ao perceber que aquela situação poderia ter sido evitada se alguém tivesse tido coragem de agir antes. Ainda assim, ele entendeu que o passado não podia ser mudado, apenas usado como aprendizado. Sua determinação em seguir até o fim se fortaleceu ainda mais. A imprensa, agora em maior número, passou a tratar o caso como símbolo de um problema estrutural. Reportagens começaram a discutir a vulnerabilidade de idosos dependentes de cuidadores informais e a falta de fiscalização adequada. O nome de Augusto passou a ser associado à coragem e à responsabilidade social. Em meio a tudo isso, Helena teve uma pequena recaída de saúde, o que trouxe um susto enorme. Augusto correu para casa assim que foi avisado, temendo que o estresse acumulado estivesse cobrando seu preço. Felizmente, o quadro foi controlado, mas o episódio serviu como um lembrete doloroso de que o tempo era precioso. Sentado ao lado da mãe no hospital, Augusto refletiu sobre como a vida pode mudar em instantes. Helena, com voz fraca, pediu que ele prometesse algo, que continuasse lutando, não apenas por ela, mas por todos que não conseguem se defender. Aquela promessa selou de vez o caminho que ele já havia escolhido. Pouco depois da alta, Augusto foi informado de que o caso entraria na fase decisiva, com possibilidade real de punição exemplar. Essa notícia trouxe esperança, mas também tensão, pois ele sabia que os próximos dias seriam os mais difíceis. Nada estava garantido, e qualquer detalhe poderia influenciar o resultado final. Ainda assim, Augusto seguiu firme, amparado pelo apoio que vinha recebendo de todos os lados. Se você chegou até aqui acompanhando essa história, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like, porque o desfecho está cada vez mais próximo e promete ser impactante. A fase decisiva do processo começou com uma audiência mais longa e detalhada, reunindo profissionais da saúde, assistentes sociais e representantes legais. Augusto chegou cedo, com semblante sério, ciente de que aquele dia poderia definir não apenas o destino de Marta, mas também abrir caminhos para mudanças maiores. Ele respirou fundo antes de entrar na sala, lembrando-se da promessa feita à mãe. Os depoimentos se sucederam de forma intensa. Especialistas explicaram como o abuso psicológico pode ser tão devastador quanto o físico, especialmente em idosos fragilizados. Augusto acompanhava cada fala com atenção, reconhecendo nos relatos técnicos aquilo que havia observado silenciosamente em Helena ao longo dos meses anteriores. Quando chegou a vez da defesa, o advogado de Marta tentou novamente questionar a credibilidade das vítimas, usando termos frios e calculados. Aquela estratégia causou desconforto visível em parte do público presente. O juiz interveio algumas vezes, deixando claro que não permitiria desrespeito ou revitimização. Marta foi chamada a falar. Pela primeira vez, ela demonstrou nervosismo real, com a voz trêmula e respostas confusas. Em certos momentos, entrou em contradição com declarações anteriores, algo que não passou despercebido. O clima na sala ficou tenso, como se todos aguardassem o momento em que a verdade finalmente se imporia. Augusto também prestou um novo depoimento, desta vez enfatizando os impactos observados na saúde da mãe antes e depois do afastamento da faxineira. Ele falou como filho e como médico, equilibrando emoção e técnica de forma precisa. Sua fala causou comoção, mas também respeito. Helena, mesmo não estando presente, teve um novo relatório médico apresentado, mostrando melhora significativa em seu quadro emocional após o fim dos maus-tratos. Aquilo reforçou a ligação direta entre o comportamento abusivo e o sofrimento da idosa. Era uma prova clara de que algo muito errado havia acontecido. Do lado de fora, a movimentação da imprensa era intensa. Pessoas comuns começaram a se reunir em frente ao fórum, algumas com cartazes pedindo respeito aos idosos. Augusto observou aquela cena à distância e percebeu que a história havia ultrapassado os limites de sua vida pessoal. Após horas de audiência, o juiz anunciou que a decisão seria proferida em breve.
O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de expectativa. Augusto saiu do prédio exausto, mas com a sensação de que havia feito tudo o que estava ao seu alcance. Em casa, ele encontrou Helena acordada, esperando por ele. Mesmo cansado, sentou-se ao lado da mãe e contou, com cuidado, tudo o que havia acontecido. Helena ouviu em silêncio e, ao final, segurou a mão do filho, demonstrando confiança no desfecho. Naquela noite, Augusto quase não dormiu, imaginando todos os cenários possíveis. Independentemente do resultado, ele sabia que havia quebrado um ciclo de silêncio e medo. E isso, por si só, já era uma vitória. O dia da decisão amanheceu nublado, refletindo exatamente o estado emocional de Augusto. Ele acordou cedo, preparou o café da manhã para a mãe e tentou manter a rotina como uma forma de acalmar a mente. Helena percebeu o esforço do filho, com um sorriso suave, disse que independentemente do resultado, ele já havia feito mais do que muitos fariam. Horas depois, Augusto recebeu a notificação oficial para comparecer ao fórum. O caminho até lá pareceu mais longo do que de costume, cada minuto carregado de expectativa. Ao entrar na sala, ele sentiu um silêncio quase solene, como se todos soubessem que aquele momento seria determinante. O juiz iniciou a leitura da decisão de forma pausada, relembrando os fatos, os depoimentos e as provas apresentadas. Ele destacou a importância de se levar a sério denúncias de maus-tratos contra idosos e criticou duramente a cultura de desconfiança que costuma desacreditar vítimas vulneráveis. Cada palavra parecia pesar toneladas. Quando o nome de Marta foi mencionado, o clima ficou ainda mais tenso. O juiz apontou contradições em seus depoimentos e ressaltou o padrão de comportamento identificado ao longo da investigação. Ficou claro que aquela não era uma situação isolada, mas sim um conjunto de atitudes repetidas e prejudiciais. Por fim, a decisão foi anunciada. Marta foi considerada culpada por maus-tratos psicológicos e físicos, sendo proibida de exercer qualquer atividade ligada ao cuidado de idosos, além de responder legalmente pelos danos causados. A sentença ecoou pela sala como um marco de justiça. Augusto sentiu os olhos se encherem de lágrimas, não de alívio apenas, mas de validação. Do lado de fora, a notícia se espalhou rapidamente. Pessoas que acompanhavam o caso comemoraram discretamente, enquanto jornalistas registravam o momento. Augusto evitou declarações longas, limitando-se a dizer que aquela decisão representava esperança para muitas famílias. Ao chegar em casa, ele abraçou Helena com cuidado e contou o resultado. A idosa chorou em silêncio, segurando o rosto do filho como quem agradece por ter sido finalmente ouvida. Aquela cena simples, íntima, carregava uma força que nenhuma sentença poderia traduzir completamente. Nos dias seguintes, o caso passou a ser citado em debates públicos e propostas de novas políticas de fiscalização começaram a surgir. Augusto foi convidado para participar de palestras e encontros sobre proteção ao idoso, algo que ele aceitou com humildade, entendendo a responsabilidade que agora carregava. Apesar de todo o reconhecimento, Augusto manteve os pés no chão. Ele sabia que a verdadeira vitória estava em garantir que a mãe se sentisse segura novamente dentro de casa. Helena, por sua vez, demonstrava uma serenidade renovada, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Se você acredita que justiça pode transformar vidas, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like, porque histórias como essa precisam continuar sendo contadas. Com o passar das semanas após a decisão judicial, a vida de Augusto começou a encontrar um novo equilíbrio. O ritmo intenso do hospital continuava, mas agora ele carregava consigo uma experiência que o havia transformado profundamente. Cada paciente idoso que atendia recebia não apenas cuidados médicos, mas também atenção redobrada, como se Augusto estivesse sempre atento a sinais que antes passavam despercebidos. Helena demonstrava mudanças claras em seu comportamento. Voltou a pedir pequenas coisas, a opinar sobre horários e até a escolher o que queria comer. Atitudes simples que simbolizavam a retomada de sua autonomia. Augusto observava tudo com satisfação silenciosa, entendendo que a cura emocional também se manifesta nos detalhes mais sutis do cotidiano. A história continuava repercutindo fora de casa.
Famílias passaram a procurar Augusto em busca de orientação, pedindo conselhos sobre como identificar abusos e como agir diante de situações semelhantes. Embora não fosse essa sua intenção inicial, ele acabou se tornando uma referência, alguém que falava com propriedade e empatia. Em um desses contatos, uma mulher relatou que havia reconhecido sinais de maus-tratos na própria mãe após assistir a uma entrevista sobre o caso. Aquela ligação marcou profundamente Augusto, pois mostrou que a dor vivida por Helena estava agora ajudando a salvar outras pessoas do mesmo sofrimento silencioso. Roberto sugeriu que Augusto participasse da criação de um pequeno projeto educativo dentro do hospital, voltado para a conscientização sobre o cuidado com idosos. A ideia foi bem recebida pela direção, que reconheceu a importância de discutir o tema de forma aberta. Aquilo deu a Augusto a sensação de que algo concreto estava nascendo a partir de toda aquela luta. Helena acompanhava tudo com atenção e orgulho, mesmo quando o cansaço a obrigava a descansar mais. Em uma tarde tranquila, ela disse ao filho que nunca imaginou que sua dor pudesse gerar algo tão significativo. Augusto respondeu que a coragem dela em contar a verdade havia sido o ponto de partida para tudo. Apesar das conquistas, Augusto não ignorava as cicatrizes deixadas pelo processo. Em alguns momentos, a exaustão emocional ainda se fazia presente, lembrando de que lutar por justiça tem um preço. Nessas horas, ele se permitia pausar, respirar e lembrar por que havia começado. A nova cuidadora, Sônia, tornou-se quase parte da família. Sua presença constante e respeitosa ajudou Helena a recuperar a confiança em pessoas de fora. Esse vínculo mostrou a Augusto que, apesar das experiências ruins, ainda existiam profissionais comprometidos com o cuidado verdadeiro. Certo dia, Augusto recebeu uma carta escrita à mão. Era de um dos familiares que haviam denunciado Marta após o caso ganhar visibilidade. A mensagem agradecia pela coragem e dizia que, graças àquela atitude, um idoso havia sido retirado de uma situação de risco. Augusto leu a carta em silêncio, sentindo o peso e o valor de tudo o que havia feito. Aquela noite terminou com Augusto sentado ao lado da mãe, ouvindo músicas antigas que ela gostava. O ambiente era calmo, seguro, e pela primeira vez em muito tempo, a sensação de paz parecia genuína e duradoura. O tempo passou e Augusto começou a perceber que aquela experiência havia mudado não apenas sua visão profissional, mas também sua forma de enxergar o envelhecimento. Ele passou a notar como muitos idosos eram tratados com impaciência, invisibilidade e até desprezo em situações cotidianas. Isso despertou nele uma atenção constante, quase vigilante, algo que se tornou parte de quem ele era. No hospital, o pequeno projeto de conscientização começou a ganhar força. Palestras internas foram organizadas, profissionais compartilharam relatos e, aos poucos, criou-se um espaço seguro para discutir falhas, abusos e formas de prevenção. Augusto falava pouco, mas quando falava, suas palavras carregavam a autoridade de quem viveu aquilo na própria pele. Helena, mesmo com as limitações físicas, fazia questão de acompanhar os avanços do projeto. Ela dizia sentir que, de alguma forma, havia voltado a ser útil, que sua história agora tinha um propósito maior. Esse sentimento trouxe a ela uma alegria discreta, mas profunda, que se refletia em seu olhar mais tranquilo. Certo dia, Augusto foi convidado a participar de uma audiência pública sobre políticas de proteção ao idoso. Ele hesitou no início, mas aceitou ao lembrar da promessa feita à mãe. Em sua fala, destacou que o maior perigo não é apenas o agressor, mas o silêncio coletivo que permite que abusos se repitam sem consequências. A fala de Augusto repercutiu fortemente entre os presentes. Algumas pessoas se emocionaram, outras demonstraram surpresa ao perceber como situações semelhantes aconteciam tão perto, sem serem notadas. Aquela audiência marcou mais um passo na transformação de uma dor individual em um alerta social. Em casa, a rotina seguia simples e acolhedora. Helena passou a contar histórias de sua juventude, de quando criava Augusto sozinha e enfrentava dificuldades com coragem. Essas conversas aproximaram ainda mais os dois, criando uma conexão profunda entre passado e presente, como se ambos estivessem se curando juntos. Augusto percebeu que, durante muito tempo,
Havia cuidado de todos, menos de si mesmo. Aos poucos, começou a respeitar seus próprios limites, a aceitar ajuda e a entender que força também é saber descansar. Essa mudança refletiu positivamente em sua saúde emocional. Um encontro inesperado aconteceu quando Augusto cruzou com Carla em um evento profissional. Ela comentou que o caso de Helena havia se tornado referência em treinamentos de assistentes sociais. Saber disso fez Augusto compreender a dimensão real do impacto que aquela denúncia havia gerado. Helena ouviu essa notícia com os olhos marejados e disse algo que marcou profundamente o filho, que não sentia mais medo. Aquela frase simples, dita com serenidade, valeu mais do que qualquer sentença judicial ou reconhecimento público. Se você chegou até aqui nessa história, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like, porque estamos nos aproximando do final de uma jornada intensa, humana e transformadora. Com o passar dos meses, a vida de Augusto e Helena encontrou uma estabilidade que antes parecia impossível. A casa, antes marcada por tensão silenciosa, agora era preenchida por conversas tranquilas, risadas suaves e uma sensação constante de segurança. Cada pequeno gesto de cuidado tinha um significado profundo, como se ambos estivessem reconstruindo algo que havia sido quebrado. Augusto reduziu alguns plantões noturnos, reorganizando prioridades para estar mais presente. Ele entendeu que sucesso profissional não pode custar a paz de quem amamos. Essa decisão trouxe equilíbrio e permitiu que ele acompanhasse mais de perto o dia a dia da mãe, fortalecendo ainda mais o vínculo entre os dois. Helena passou a receber visitas de antigos amigos e parentes que haviam se afastado ao longo do tempo. Essas visitas despertavam memórias, histórias e emoções que pareciam adormecidas. O brilho em seus olhos durante essas conversas era a prova silenciosa de que ela estava, aos poucos, recuperando sua alegria de viver. O caso de Marta seguiu seu curso legal, tornando-se exemplo em treinamentos e discussões institucionais. Novos protocolos de contratação e fiscalização começaram a ser debatidos em condomínios e órgãos públicos. Embora Augusto nunca tivesse buscado esse impacto, ele sabia que aquela transformação era necessária. Em um evento sobre saúde pública, Augusto foi homenageado de forma discreta por sua atuação ética e humana. Ele recebeu o reconhecimento com humildade, deixando claro que qualquer pessoa teria feito o mesmo. Ainda assim, por dentro, sentiu que aquele gesto representava o fim de um ciclo doloroso. Helena assistiu à homenagem pela internet e, ao vê-lo falar, sentiu um orgulho profundo. Ela comentou que havia criado um homem justo, e essa frase ecoou na mente de Augusto por dias, como a maior recompensa que poderia receber. Mesmo com tudo resolvido, Augusto manteve o hábito de conversar frequentemente com a mãe sobre como ela se sentia. Ele sabia que feridas emocionais nem sempre desaparecem por completo, mas podem ser cuidadas com atenção e respeito. Helena, por sua vez, sentia-se finalmente segura para falar sem medo. Certa noite, enquanto observavam o pôr do sol pela janela da sala, Helena segurou a mão do filho e agradeceu por ele ter chegado mais cedo naquele dia fatídico. Augusto respondeu que talvez o destino tivesse dado a ele uma chance de corrigir algo maior, algo que não podia ser ignorado. Aquele momento simples, silencioso e verdadeiro simbolizava tudo o que haviam passado. Não havia mais revolta, apenas aprendizado, força e a certeza de que a dignidade deve sempre ser defendida, independentemente da idade. Se essa história te emocionou até aqui, aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque falta apenas a última parte para encerrar essa jornada poderosa. O último capítulo dessa história não foi marcado por grandes acontecimentos externos, mas por transformações internas profundas. Augusto passou a compreender que algumas batalhas não são vencidas apenas nos tribunais ou nas manchetes, mas no silêncio do cotidiano, quando escolhas conscientes passam a moldar um futuro mais justo. Ele não se via como herói, apenas como alguém que fez o que precisava ser feito. Helena, agora mais serena, tinha dias bons e dias difíceis, como qualquer pessoa em sua condição, mas havia algo que não existia mais em seu olhar: o medo. Ela se sentia segura em sua própria casa, respeitada em suas limitações e valorizada como ser humano. Isso, para ela, era mais valioso do que qualquer outra coisa.
Augusto continuou participando de iniciativas de conscientização, mas sem deixar que isso definisse toda a sua identidade. Ele voltou a apreciar pequenas coisas, como preparar o almoço para a mãe, ouvir suas histórias repetidas e acompanhar o ritmo lento, porém cheio de significado, do dia a dia ao lado dela. Em conversas com colegas mais jovens, Augusto sempre reforçava a importância de enxergar além do diagnóstico, além da rotina, além do cansaço. Ele dizia que, muitas vezes, a verdadeira doença está na forma como a sociedade trata os mais frágeis. Essas palavras, ditas sem arrogância, ficaram gravadas em quem o ouvia. Helena, em uma tarde tranquila, comentou que nunca imaginou que um momento de dor pudesse gerar tanta mudança. Ela disse que, apesar de tudo o que sofreu, não se arrependia de ter falado a verdade. Para ela, o silêncio teria sido muito mais cruel do que qualquer consequência. O apartamento, anti-cenário de sofrimento, agora era símbolo de resistência e amor. Cada canto carregava lembranças difíceis, mas também a certeza de que a dignidade pode ser restaurada quando alguém decide agir. Augusto sabia que jamais esqueceria o dia em que acendeu a luz da sala e encontrou aquela cena, mas agora essa memória não causava apenas revolta, e sim propósito. Ao olhar para trás, ele entendeu que chegar mais cedo naquele dia não foi um acaso, mas um ponto de ruptura. Um instante que separou a omissão da atitude, o medo da coragem, a dor da transformação. E essa compreensão o acompanharia para o resto da vida. Helena adormeceu certa noite segurando a mão do filho, com o rosto tranquilo. Augusto ficou ali por alguns minutos, em silêncio, agradecendo por ainda ter tempo, por ainda poder cuidar, por ainda poder proteger. Ele sabia que nem todas as histórias têm finais perfeitos, mas aquela havia encontrado justiça. Essa história termina aqui, mas a mensagem permanece. Respeito, cuidado e dignidade não são favores, são direitos. E quando alguém decide romper o silêncio, muitas outras vozes encontram coragem para falar também. Se essa história te tocou, te revoltou ou te fez refletir, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, porque histórias assim precisam continuar sendo contadas. Obrigado por acompanhar até o final.